Falamos sobre replicação. Outra importante propriedade do DNA é a transcrição, que é exatamente a produção de RNA, aqui nesse caso. Sendo, gente, novamente a gente lembra para vocês da estrutura do DNA na forma do modelo de escada, né? Então tá aqui a desgraça do DNA no modelo de escada. Os corrimãos representam fosfatos e pentoses alternados. Então os degraus, as bases nitrogenadas ligadas pelas pontes de hidrogênio. Sendo que quando eu vou replicar o DNA, eu copio o DNA inteiro. Mas quando, moçada, a gente vai fazer o RNA, a gente não usa o DNA inteiro. A gente usa apenas um pedaço de DNA, esse pedaço chamado pelo nome de gene. Também conhecido com o nome de cistron. Bom, o nome cistron, devo admitir que não é um nome muito popular. É um nome, moçada, para o pedacinho de DNA que equivale ao gene. Gene cistron, do ponto de vista molecular, é a mesma coisa. Sendo que, se alguém notou o meu desenho, o gene, o cistron, ele equivale a apenas uma fita do DNA. Ou seja, apesar do DNA ter duas fitas, o gene é só uma. Por quê? Porque o gene é um pedaço de DNA que vai produzir um RNA. E o RNA não tem só uma fita? Então, o gene é só uma fita do DNA, porque ele vai produzir RNA e o RNA apresenta somente uma fita. Isso quer dizer que, apesar de o DNA ter duas fitas, apenas uma fita, moçada, trabalha na síntese proteica. Ô Landim, se o gene, nesse caso, ele é a sequência de adeninas, a sequência de timinas, o que é que ela é? Nada. Ela não tem função para fins de síntese proteica nesse caso. Ou seja, o que eu estou colocando para vocês é que no DNA tem duas fitas, mas apenas uma funciona. O lado do gene, que é uma das fitas do DNA, produz o RNA e a outra não tem função para síntese proteica. Não vou dizer que ela não tem função de jeito nenhum. Ela, moçada, não tem função para síntese proteica. Na hora de você fazer proteínas, fazer RNA, essa fita de timinas é ignorada. Eu vou usar somente o gene. Né? A gente vai ter, para poder fazer a transcrição, uma enzima chamada RNA polimerase. Lembra qual é o nome da principal enzima que duplica o DNA? A principal enzima que duplica o DNA é a DNA polimerase. A RNA é a RNA polimerase. Sendo que a enzima RNA polimerase, vamos nós, ela quebra as pontes de hidrogênio e com isso separa as duas fitas. Entretanto, somente na área do gene. Ou seja, isso aqui não faz parte do gene, isso aqui não faz parte do gene. Então essas áreas que não fazem parte do gene, a gente não quebra as pontes, só quebra na área do gene. O resultado é que a molécula de DNA começa a se abrir em alguns pontos, em outros não. As pontes de hidrogênio que estão na área fora do gene não serão quebradas. Somente as pontes de hidrogênio na área do gene é que são. Então, essas aqui e essas aqui eu não quebro. Entretanto, o gene, no meu exemplo, essa sequência de 4 adeninas nessa região, nós vamos então quebrar as pontes de hidrogênio. No segundo momento, quebrar as pontes de hidrogênio, separa as fitas, nós vamos adicionar novos nucleotídeos. Sendo que nós vamos adicionar novos nucleotídeos somente na área do gene. Ou seja, essa sequência de timinas que não é gene, eu não vou adicionar novos nucleotídeos. No gene, uracila, uracila, lembrando que adenina pareia com timina, né? Mas no RNA não tem timina, tem uracila, então a gente vai lá e liga, e com isso eu fiz a molécula de RNA. Notem que, temporariamente, eu tenho uma molécula híbrida misturada. Tem uma cadeia preta de DNA, tem uma cadeia azul de RNA. No segundo momento, a cadeia de RNA, a cadeia de uracilas se solta e vai lá, moçada, para o ribossomo para fazer a síntese proteica. E as pontes de hidrogênio se refazem e a molécula de DNA
recupera a estrutura dela. Então o DNA, ele retorna ao normal. Então o DNA volta ao normal nesse caso. Alguém briga comigo. Ô Landim, você acabou de contar a história de que o lado de adeninas é o gene e o lado de timinas não é. Como é que tu sabe qual dos dois lados do DNA é o gene? Como é que eu sei que é o lado de adeninas e não o lado de timinas? Como é que eu sei qual dos dois lados é o gene? Beleza, né? Era uma vez o DNA, representando aqui o DNA modelo de escada. Está representando o DNA em modelo de escada. E moçada, às vezes o gene ele está de um lado, e aí nesse caso, o lado de baixo é que não tem função para síntese proteica. Às vezes o gene ele está do outro. E o resultado, que é o lado de cima, que não vai ter função para fins de síntese proteica. E daí, como é que eu sei que o gene está em cima ou que ele está embaixo? Aí vai depender de uma região chamada de promotor. O que é o promotor? O promotor, ele é o sítio de ligação da enzima RNA polimerase. Ou seja, é onde a enzima RNA polimerase ela se liga. Detalhe, onde a enzima RNA polimerase se liga, a enzima RNA polimerase faz a transcrição, é onde você tem a transcrição. Ou seja, isso aqui determina em qual das duas fitas está o gene. Ou seja, no lado moçada, onde eu tenho o promotor, eu tenho um gene. Por que eu sei que o gene ele está em cima e não embaixo? Porque do lado dele tem um promotor. Se do lado dele tem um promotor, bem aqui, liga a enzima RNA polimerase, e a enzima então transcreve para fazer um RNA. Se esse lado de baixo não tem promotor, ele não é um gene. Do lado de cá, o promotor está embaixo. Se do lado de cá o promotor está embaixo, quer dizer que o gene está embaixo, quer dizer que a gente vai ligar a enzima aqui, e nesse caso, a gente vai produzir um RNA a partir daqui de baixo. Em cima não tem promotor, em cima então não é gene. Eu nunca vou ter promotor dos dois lados, tá? Eu só vou ter promotor de um dos lados. Ou seja, se nesse pedaço de DNA eu tenho um promotor em cima, eu não vou ter embaixo, então o gene está em cima e embaixo não. Se desse lado o promotor está embaixo, eu tenho um gene embaixo, mas não em cima. Landim, poderia você ter gene dos dois lados? Não, não poderia ter gene dos dois lados. Qual seria o problema se nós tivéssemos genes dos dois lados? Qual seria o problema se nós tivéssemos genes dos dois lados? Então, fazendo aqui uma sequência, e aí nesse caso, suponha, isso não existe, mas suponha que os dois lados do DNA, eles fossem transcritos. Então, imagine que isso aqui é um gene, e que isso aqui desse lado também fosse um gene. Eita, gente, não iria ficar legal. Por quê? Porque quando eu fosse fazer a transcrição, vou transcrever os dois lados. Então, desse lado aqui, a gente vai fazer a sequência complementar de uracilas, e aí eu vou soltar esse RNA de uracilas. Do lado de cá, eu vou fazer a sequência de adeninas, fazendo a transcrição. E aí, nesse caso, quando eu soltar esse RNA vai ser uma sequência de adeninas. Não sei se alguém notou um detalhe. O RNA transcrito por um lado seria exatamente complementar ao RNA transcrito pelo outro lado. Porque os dois cadeias aqui são complementares. Então, os RNAs, uracila pareia com adenina, uracila pareia com adenina, os dois RNAs seriam complementares. Eles iriam se ligar por ponte de hidrogênio. No que eles iriam se ligar por ponte de hidrogênio, eles formariam um RNA
de fita dupla. No que os RNAs seriam complementares, eles se ligariam por pontes de hidrogênio, e no que eles se ligariam por ponte de hidrogênio, eles formariam RNA fita dupla. E qual é o problema, Landim, do RNA ser fita dupla? É que o ribossomo só sabe ler fita simples. O ribossomo não sabe ler fita dupla. Esse RNA fita dupla não pode ser lido pelo ribossomo. No que ele não pode ser traduzido pelo ribossomo, automaticamente não haveria síntese proteica. O resultado, eu nunca posso fazer a transcrição dos dois lados. Se eu transcrever a cadeia preta de adeninas na azul de uracilas, a cadeia preta de timinas na azul de adeninas, o RNA desse lado é complementar ao RNA desse lado. No que os RNAs fossem complementares, eles iriam se ligar por pontes de hidrogênio, formariam um RNA fita dupla, que não pode ser traduzido pelo ribossomo, porque o ribossomo não sabe traduzir fita dupla, só sabe traduzir fita simples, não haveria síntese proteica. E é por isso que a gente não pode fazer a transcrição dos dois lados. Não se pode transcrever as duas fitas do RNA do DNA simultaneamente. Então, eu não posso transcrever as duas fitas do RNA do DNA simultaneamente, porque os RNAs seriam complementares, formariam uma fita dupla, que não poderia ser traduzida, não haveria, nesse caso, síntese proteica. Ou seja, isso aqui não pode acontecer. É por isso que onde a gente trabalha, em cada pedaço do DNA, um lado é um gene, o outro não tem função. Um lado é um gene, o outro não tem função. Só tem promotor de um lado, só tem promotor de um lado, nunca tem promotor dos dois lados, né? Mais uma vez, eu repito para vocês, se a gente ficar pegando a cadeia de adeninas, transcrevendo a de uracilas, de timina de adeninas, as duas cadeias azuis. Essa cadeia azul é cópia dessa preta. Essa azul é cópia dessa preta. As duas cadeias azuis, elas serão complementares, ponte de hidrogênio, fita dupla, não é reconhecido pelo ribossomo, a síntese proteica não teria como acontecer.